Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá falar desse tema hoje. Já me pediram muitas informações sobre isso. Inclusive, só a semana passada eu recebi aqui em Lisboa dois casais aposentados, né? Dei aqui assessoria, mostrei a cidade. Então, até eles que já tinham alguma informação perguntaram sobre essa questão e eu recebo muitas perguntas no próprio canal e também por e-mail. O que acontece? Há muita informação sobre essa situação, ou seja, qual é um valor que um aposentado, na média, precisa para viver em Portugal, mas depois, claro, que isso modifica muito relativamente o quanto você costuma gastar no Brasil, né? Nós sabemos que há aposentados que vivem com uma renda X no Brasil, outros com Y, e quando chegam aqui, também isso vai se refletir, é óbvio, né? Porque você também tem que pensar que se você gasta muito no Brasil em reais, a sua tendência aqui em Portugal é continuar nesse ritmo de consumo, mas aí você está gastando em euro, 4 vezes mais quase. Então temos que ter em consideração esse tipo de coisa. Antes de falar de valores, deixa eu lembrar vocês, você que está me ouvindo agora que está aposentado ou está para se aposentar, não se esqueça que você vai ter uma conversão da moeda aqui em Portugal, ou seja, do real para o euro, e você vai ter, em princípio, todos vão ter que ter o desconto de 25% diretamente da fonte, só para o dinheiro chegar em Portugal. E depois, ainda mais, você não pode esquecer que o real é uma moeda que não é forte em relação ao euro, é uma moeda fraca, e aí você pode ainda perder dinheiro quando o real cair muito, se houver uma oscilação muito grande em relação ao euro. Imagina que você está contando com 1.000 euros ou 1.200 euros por mês, se o real despencar, o seu rendimento passa para 700, 600, e aí você tem que ter em consideração também essa margem de segurança, essa margem de manobra que eu costumo dizer. Então, pensando assim, né, como é que eu faria as contas? Por que eu acho que às vezes as contas que estão pela internet não são tão fidedignas, tão boas? Porque lá diz, um aposentado aqui em Portugal com 1.000 euros vive. Sim, com mil euros vive, se não tiver filhos, por exemplo, se não tiver netos ao seu encargo, com 1.000 euros você consegue fazer uma vida aqui legal, digna. Um apartamento de 600, 700, as compras, e você não consegue fazer muita coisa mais, o passe talvez. É uma vida, como eu falei, digna, você consegue viver aí relativamente bem, mas não consegue ter muitos luxos. Então, tudo que partir dos 1.000 euros para cima, 1.100, 1.200, 1.300, aí a sua vida começa a melhorar. Como eu sempre digo nos vídeos, a cada 100 euros que você coloca no seu rendimento a partir de 1.000 euros, a sua vida vai ficando cada vez melhor, né, mais confortável e com mais segurança. Então, eu diria que uma renda com segurança para você viver em Portugal, ela vai rondar entre os 1.200, 1.300 a 1.600. Por quê? O que eu falei. Então vamos falar um apartamento de 600 euros, tá? Pode ser com um quarto, num bairro classe média. Depois você tem as compras, tem o passe, mais aqui um luxozinho ou outro. Nós estamos falando de 1.000 euros, 1.100. Depois você tem um jantar ou outro, vocês vão querer conhecer Portugal, vão querer passear e pegar o comboio até Aveiro, Viseu, o Porto e tal. Vamos pôr aí mais, né? Aliás, vocês estão aposentados, podem e devem, né, aproveitar o tempo livre para fazer essas coisas, não vão ficar trancados no apartamento. Então, imaginando isso, é o que eu faria, né? Eu vou precisar ter mais 150 ou 200 euros por mês para fazer esses pequenos luxos. E aí você fala, pô André, nós chegamos aí a 1.400, 1.300, e o resto que você falou, os 1.600, os 300? Os 300 euros que eu falo é a tal margem de segurança que você deve pensar, porque se o real cair, como você depende que o Estado brasileiro pague você em real, se despencar, você não sente tanto. Ou seja, imagina que você está contando com 1.600, e aí durante 2 ou 3 meses o real dá uma caída grande. Você vai receber aqui 1.300, 1.400. Então, ou seja, claro que você vai sentir, vai perder rendimentos, mas não vai ser assim uma coisa que vai te abalar tanto, porque você se preparou e fez a conversão da moeda dessa forma. O que eu estou sentindo
nas perguntas das pessoas, não tanto quem eu recebo aqui, mas as pessoas que me perguntam: ah, André, eu estou indo, sou aposentado e estou indo contando com 1.000 euros, 900, 1.100. É o que eu falei, você consegue viver aqui. Até se você for morar num apartamento, olha, helicóptero aqui é uma coisa um pouco rara. Ali, ó. Só passar aqui, pessoal, só para não perder o vídeo e não pararmos no meio. Então, até se você for morar num bairro, como já expliquei aqui, não existe bairros degradados, né? Porque quando as pessoas perguntam: André, como é que são os bairros aí mais pobres? Os bairros aqui mais pobres não têm esgoto a céu aberto, não é uma coisa totalmente degradada. É realmente um bairro mais barato, né? Onde tem realmente infraestrutura, mas é um bairro chamado bairro mais popular, né? Então, se você for viver num bairro desse, você vai pagar 400 e etc. Se você for viver fora de Lisboa, você consegue viver com o mesmo padrão que você pagaria aqui 700, você consegue viver por 400. O aluguel vai te custar 400 euros, né? Enquanto que se você for viver aqui em Lisboa no mesmo padrão de apartamento, você vai pagar aí os seus 700, 800. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Eu diria até que Lisboa não é uma cidade interessante para quem quer viver com 1.200, 1.400 euros por mês, um aposentado, um reformado. Não é uma cidade muito interessante porque é uma cidade muito cara, né? A própria comida é um pouco mais cara. O que mais quebra a pessoa realmente é o aluguel da casa, do apartamento. E então você tem uma diferença às vezes aí mensal de 300, 400 euros por mês só com o apartamento. Então essas opções, como eu tenho falado nos vídeos, Aveiro, Viseu, Braga foi considerada a melhor cidade para se viver em Portugal esse ano, Guimarães, enfim, tem umas outras tantas. Eu estou falando só das principais, depois você tem ali a volta de cada cidade. Essa que eu estou falando, existem outras pequenas vilas e cidades que você pode também dar uma olhada. Qualquer dúvida, fala comigo que eu ajudo você a descobrir dentro do seu perfil aquilo que mais se enquadra. Mas o que eu quero deixar aqui em mensagem é para ter muito cuidado, porque as pessoas falam muito do Porto de Lisboa, e só que aí depois com esses rendimentos que nós estamos falando, 1.000 euros, 1.200, vai ficar um pouco apertado. E se a moeda no Brasil cair, você fica numa situação muito justa, muito vulnerável, porque você está num outro país, a assistência é boa, mas ela é feita de acordo com os rendimentos, enfim. Então tenha muito cuidado com essa situação, tá? Eu acho que deu para ser bem claro em relação a isso. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, como eu falei. Vão ao Google e dão uma olhadinha nessas cidades que eu comentei aqui com vocês: Aveiro, Viseu, Guimarães, Braga. Depois aqui à volta há umas tantas, Caldas da Rainha, já falei para você, já fiz vários vídeos no meu canal sobre isso. Se você chegou agora no canal, inscreva-se e veja os vídeos anteriores que eu falo sobre esse assunto e mostro cidades que também são interessantes para você se encaixar nesse perfil, tá? Pessoal, o mais importante, né, eu estou falando aqui de valores desse, mas é óbvio, até porque eu semana passada recebi um casal que tem uma situação completamente diferente dessa. Nós estamos falando de pessoas que às vezes vêm aqui com valores muito superiores. Então, cada perfil de casal, de pessoa, requer uma análise e requer você encaixar o perfil na cidade ideal, no bairro ideal e nos rendimentos que a pessoa tem. Então, é óbvio que há pessoas que vêm para cá com 5.000 euros disponível, 6.000 euros. Há pessoas, como vocês viram naquela revista sobre os brasileiros que vêm para cá, há pessoas que têm rendimentos aí muito superiores. Então, esse vídeo não tem a ver com isso, como é óbvio, tá? Eu não estou aqui dizendo que todo mundo que vem para cá tem esses rendimentos ou vão viver assim. Mas o que eu sinto é que na média é o que vai acontecer mais ou menos por aí, tá bom? Então, espero que o vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, coloca aqui o seu like aqui embaixo, colabora com o canal, partilhe esse vídeo nas redes sociais que você participa, nos grupos. E, é claro, precisando da minha ajuda, aqui embaixo tem os meus contatos para assessoria, andrepmo@gmail.com, certo? Grande abraço para vocês, vou aproveitar o dia bonito hoje, está fazendo, dar uma volta. E nos encontramos, pessoal, no próximo vídeo. E espero que corra muito bem para vocês esse fim de semana.
e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.